Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Eu sei que vocês estão loucos para voltarem à sala de aula. Todo mundo com saudade dos colegas, dos professores, das brincadeiras na hora do recreio. No entanto, meu povo, devido à pandemia, o governador do estado resolveu estender nosso tempo em casa, certo? Então, para que vocês não fiquem tanto tempo aí parados, passando o dia todo jogando Free Fire, a equipe do Prudente Moraes está organizando uma série de videoaulas, certo? Para vocês estudarem em casa mesmo. Olha que beleza! Por meio dos vídeos e do canal de WhatsApp da escola, nós vamos divulgar exercícios e trabalhos para lhes tirar do ócio e promover o conhecimento. Tá legal? Então, pessoal, nossa primeira aula vocês podem acompanhar a partir da página 35 do livro de português, que fala sobre ato de fala, frase e contexto, certo? A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que ato de fala são ações, certo? Que desempenhamos por meio da fala ou da escrita. Então está associado diretamente aos verbos. Sempre quando a gente tem uma intenção de convidar uma pessoa para uma festa, de pedir alguma coisa, temos um ato de fala. Sempre quando temos uma intenção por trás de alguma coisa, temos um ato de fala. Por exemplo, aqui nesse quadrinho que eu separei aqui para vocês, a intenção da menina nesse quadrinho é fazer com que talvez seu irmão vá trabalhar, mas a todo momento ele sempre dá uma desculpa. Mas na frente a gente vai ver que as frases, vou colocar aqui para vocês, que as frases vão assumir várias classificações dentro dos atos de fala, certo? Dentro dessa teoria dos atos de fala. Por exemplo, Oxe vai fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, pessoal, a intenção dela é mandar ele fazer alguma coisa, certo? Então isso aqui é chamado de frase imperativa, certo? Ao que ele dá a resposta aqui, está muito frio e por conta disso ele não vai trabalhar. Ela vai e contra-ataca com a pergunta, uma frase interrogativa. E agora? Está muito quente. Ou seja, esse cara não quer trabalhar de forma alguma, certo? Continuando a nossa aula. O menor ato de fala é definido como frase, certo? Por exemplo, João é o melhor aluno de português. Isso se constitui numa frase declarativa, porque alguém está fazendo alguma declaração sobre João, certo? Pedro jogou bola o dia inteiro. Outra frase declarativa. Aqui eu até coloquei umas figurinhas para melhor ilustrar essa questão das frases. Mas aqui para frente, conteúdo importantíssimo são as frases de situação ou frases incompletas. Vou até corrigir aqui. Incompletas, que são aquelas que dependem do contexto para serem compreendidas. Geralmente são as respostas para alguma pergunta, certo? Por exemplo, no primeiro exemplo aqui temos: segunda semana de quarentena, desculpa Pitoco. Deu para entender alguma coisa aqui? Não, porque depende, essa frase aqui vai depender de um contexto. Pode ser um contexto verbal, um contexto não verbal, uma imagem. Exemplo 2. Acho que pode ser estresse. Provavelmente, pessoal, isso aqui deve envolver uma pergunta, uma resposta para alguma pergunta, certo? As duas frases acima são dependentes de um contexto para fazerem sentido. A gente vai ver logo agora em quais contextos essas duas frases vão estar inseridas. Exemplo 1 e 2. Vejam só. Segunda semana de quarentena, desculpa Pitoco. Aí descobrimos em qual contexto essa frase está inserida. Justamente por não ter mais comida, o carinha vai assar seu próprio cachorro. O segundo exemplo, pessoal, eu retirei a frase desse segundo quadrinho aqui, e no qual o menino fala que está com dor de cabeça e ele responde que pode ser estresse, talvez você esteja ficando gripado, e o Google, como muita gente gosta de pesquisar quando está doente, fala logo que é câncer. Por isso
a maioria dos médicos dizem nunca pesquise nada no Google, certo? Mas já aqui para frente, pessoal, só para continuar a questão das frases de situação ou frases incompletas, nos deparamos com a onomatopeia, certo? Mais na frente vocês vão estudar o que é a onomatopeia, que ela é conhecida como uma figura de linguagem. Do lado aí da metáfora, do lado da comparação, do lado da metonímia, mas são coisas que vocês vão ver mais lá para frente, mais ou menos aí no 7º ano, certo? Por agora vocês só precisam se preocupar com o que é onomatopeia. Bom, aqui não tem muita explicação, certo? Onomatopeia geralmente é uma representação de um som, certo? Uou, bum, bum, bang. Então, geralmente isso aqui vem expresso naquelas revistas em quadrinhos, certo? Nos mangás, como uma representação de som. Em alguns mangás, eles não vêm representados dessas formas, representado por meio de kanjis, certo? Que é uma escrita japonesa. Próximo passo são as interjeições. Vocês podem acompanhar aí a partir da página 38. As interjeições, pessoal, são uma das 10 classes de palavras, certo? O que são interjeições? São palavras que empregamos exclusivamente como frases de situação. Por exemplo, oxe, vixe, af, epa, ui, em, oba, certo? São frases que dependem de um contexto, tal qual a onomatopeia, que vai depender de um contexto não verbal, ou seja, de um desenho, de uma figura, para poder ter sentido, tal qual essa frasezinha aqui, ó, segunda semana, quarentena, desculpa, em que foi preciso uma imagem para poder essa frase aqui ter sentido, ou seja, frase de situação, certo? Onomatopeia também, frase de situação, e pode sim ser uma frase de situação, certo? A depender do contexto. Mas geralmente as interjeições são sempre classificadas como frases de situação. Até agora eu espero que tenha dado para vocês entenderem o conceito de interjeição, certo? Qualquer coisa vocês podem me mandar dúvida diretamente no WhatsApp da escola e eu vou procurar fazer mais vídeos explicando melhor esse conceito. Mas vamos continuar. Já vimos o conceito de frases de situação, certo? Ou frases incompletas, que são frases dependentes de um contexto para poder ter sentido, ou até de outras frases. Geralmente elas dependem desse tipo de frase aqui, que são as frases formalmente completas. Também são chamadas de períodos, algo que vocês vão ver aí no finalzinho do 8º ano, certo? Por esse momento talvez não precise se preocupar tanto, mas vamos lá. O que são frases formalmente completas? São frases que teoricamente contêm todos os elementos necessários à sua compreensão, certo? Minha cabeça está doendo. Precisa de algo mais aqui, precisa de uma imagem para isso aqui ter sentido. Não, isso aqui é simplesmente uma frase declarativa em que alguém ou algum personagem chega e fala, ó, minha cabeça está doendo. Não precisamos de um contexto para compreender essa frase, não é mesmo? A gente chama esse tipo aqui de frase declarativa. A gente vai ver aqui mais na frente o porquê isso aqui é chamado de frase declarativa, certo? Aqui, pessoal, eu fiz uma classificação das frases, certo? Das frases formalmente completas de acordo com os atos de fala. Tá bom? Vejam só, a classificação das frases é definida nesses 5 pontos aqui, em que eu fiz um esquema mnemônico para vocês aprenderem melhor. Eu destaquei as primeiras letras e formei essa palavrinha aqui, odiei. Vai ficar muito mais fácil para vocês aprenderem cada uma dessas aqui. Vejam só, optativas, como o próprio nome diz, exprimem uma opção. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui porque logo depois das outras explicações eu vou passar um exercício só em cima disso aqui e vou fazê-lo aqui junto com vocês. Depois eu passo um exercício em que vocês terão que fazer no livro, certo? E logo depois, caso seja necessário, vou passar um exercício escrito também para vocês responderem aí no caderno, certo? Vamos lá. Optativas exprimem uma opção,
sem nenhum segredo. Declarativas vão exprimir o que? Uma declaração de algo, alguém está declarando alguma coisa sobre algo, certo? Interrogativas exprimem o que? Uma pergunta, interrogação, interrogativas, certo? Exclamativas exprimem uma exclamação, um espanto. Alguém está espantado com alguma coisa. Imperativas exprimem uma ordem, certo? Espero que vocês tenham aprendido isso aqui. Espero também que isso aqui ajude bastante vocês a aprender esse conteúdo aqui, certo? Vamos continuar agora. Quanto à polaridade das frases, elas se subdividem em duas polaridades: afirmativa e negativa, certo? Quanto à negação, geralmente uma frase negativa, ela vai vir acompanhada de algumas dessas palavras, entre outras que eu optei por não colocar aqui, mas vocês vão encontrar algumas outras no livro, certo? Uma negação pode começar com não, ninguém, nada, nunca. Vamos dar uma lida? Não sei se eu vou à escola hoje. Ninguém viu quem roubou o pão. Nada podia fazê-lo parar. Nunca gostei do calor, certo? Não sei se vou hoje à escola. Ninguém viu quem roubou o pão. Nada podia fazê-lo parar. Nunca gostei do calor. Vamos continuar. Dando continuidade à nossa aula, chegamos às lítotes. O que são lítotes? São algumas frases de polaridade negativa que são utilizadas, aqui faltou o que são utilizadas com a finalidade de fazer declarações indiretas, certo? Prestem atenção. São algumas frases de polaridade negativa, certo? São utilizadas com a finalidade de fazer declarações indiretas, certo? O que são declarações indiretas? Geralmente elas falam o contrário, certo? Daquilo que está escrito ali. São as lítotes. O que? Ele não é nada baixo, apesar de conter palavras que exprimem negação, ele está falando justamente o contrário. É isso? Que a pessoa é alta. Não tenho medo. Significa que a pessoa tem coragem. Ela não é nada boba. É muito esperta. Não sou um mau caráter. Sou um bom caráter. Continuando. Agora vamos diretamente aos exercícios. Espero que vocês tenham aprendido qualquer coisa. Pausem, volte, use o vídeo quantas vezes vocês quiserem, certo? Para ficar melhor de aprender cada um desses conteúdos. Se ficar muito difícil para vocês, a forma como eu expliquei, vocês podem chegar, mandar no WhatsApp: professor, não entendi a forma como você falou tal conteúdo. Então eu vou procurar fazer de uma forma mais simples possível, para que todo mundo possa entender. Mas vamos aqui para os exercícios que eu deixei aqui separado no Word. Vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte: define se as frases abaixo são frases de situação ou frases completas, certo? Eu creio que, como eu acabei de dar a explicação, acredito que vocês ainda se lembram. Frases de situação são aquelas frases que dependem de um contexto, certo? Para ter um certo sentido. E frases completas já são o contrário. Elas são independentes, elas não precisam de um contexto, certo? São frases teoricamente completas. Vamos lá. Letra A. Letra A aqui. Coloquei aqui 3 frases, mas vamos interpretar como uma, certo? Eu tirei da música de Avorrá Zé Ramalho, uma das músicas que eu gosto muito. Recomendo que vocês escutem. Muito bacana mesmo. Vamos lá. Um velho cruza a soleira, de botas longas e barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Aqui, pessoal, está se tratando de uma descrição, certo? Uma descrição. No caso aqui, é uma frase de situação ou é uma frase completa? O que é que vocês acham? Pela classificação dos atos de fala, esses 3 versinhos aqui da música Avorrá serão classificados como frases completas, certo? Porque elas não dependem de um contexto anterior a elas para poder fazer algum sentido, certo? Elas já fazem um sentido por si só. Descreve um velho que está cruzando a soleira da porta. Aqui está descrevendo ele de botas longas e barbas longas e ouro o brilho do seu colar, certo?
A letra B, mas eu ainda não sei nada. Vamos ter só um segundo. Vamos colocar aqui abaixo, certo? Colocar aqui abaixo frase completa. Pronto, aí tem a resposta embaixo, mas eu não sei de nada. Pessoal, isso aqui tá parecendo com o quê? Mas eu não sei nada. Mas eu não sei nada. Pessoal, isso aqui é chamado de frase incompleta. Por que frase incompleta, professor? Frase incompleta. Incompleta. Porque justamente ela está precisando de um contexto anterior a ela para poder ter sentido. Essa aqui pode ser muito bem uma resposta a alguma indagação de outro interlocutor, certo? Frase incompleta. Próxima frase. A vida tem se tornado cada vez mais difícil. Se trata de uma frase declarativa, certo? Uma frase completa que não depende de outro contexto para poder fazer algum sentido. Então, vamos defini-la como frase completa, certo? Ou frase formalmente completa, mas aqui eu optei por colocar de uma forma mais simples, certo? O que é que vocês acham que é Como a gente viu logo lá atrás, o é chamado de interjeição. Então, frase incompleta, certinho? O bebedouro está quebrado. Uma frase declarativa. Então, logo é uma frase completa. Facinho, né? Qualquer dúvida, repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para mim. Pode falar, professor, faz outro vídeo desse aí que a gente não tá entendendo nada. Mas vamos lá. Segundo, classifique as frases abaixo em optativas, declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Aqui eu coloquei a sigla que eu fiz para vocês, odiei, certo? Chamem no já. Qual que vocês acham? Que tipo de frase essa aqui é? Uma optativa, uma declarativa, um interrogativo, um exclamativo, um imperativo. Para quem está ligado na matéria vai saber que essa aqui é uma imperativa, certo? Imperativa. Por que, professor, imperativa? Porque simplesmente alguém está dando alguma ordem, certo? Próximo, letra B. Papai já voltou do trabalho. Qual a classificação dessa frase? Para quem respondeu aí, essa aqui vai ser uma interrogativa, certo? Interrogativa. Deu até uma bugadinha aqui de leve por conta do calor, pessoal, que tá grande. Mas vamos lá. Letra C. Havia muita gente no banco hoje, certo? Essa aqui é o que? Uma declarativa. Declarativa. Alguém está fazendo uma declaração sobre alguma coisa. Que sol lindo. Que sol lindo. Nos sobraram as quais? As exclamativas, é isso? As exclamativas e as optativas. Que sol lindo. Nesse caso é uma exclamativa. Está fazendo uma exclamação. Isso pode ser constatado pela sinal de exclamação. Aqui também tem o sinal de exclamação, mas pela forma como o verbo é conjugado, certo? Chamem no já. Dá para perceber que isso aqui é uma imperativa, porque está exprimindo ordem, certo? Nem sempre a gente pode se deixar levar pelo sinal de pontuação. Então vamos colocar aqui, exclamativa, certinho? E a última, pessoal, que sobrou, eu coloquei a optativa, certo? Optativa. Espero que tudo dê certo, certo? Exprime aí uma opção, um desejo e por aí vai. Optativa.
E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Tá boa? Tá legal? O que vocês acham que precisa melhorar? Eu conto com o feedback aí de vocês para a gente tá melhorando nas próximas aulas, certo? Eu vou passar um exercíciozinho agora para vocês, certo? Que vai vir junto, vai vir anexado aí com a mensagem, porque nesse momento eu tô sem o livro, tá bom? Mas vai vir anexado aí com a mensagem junto com esse vídeo para vocês responderem no livro. Na próxima aula que eu vou postar no WhatsApp ou qualquer canal que seja, eu vou voltar corrigindo os exercícios do livro. Se empenhem e respondam as questões, certo? Sigam sempre evoluindo. Até mais.